Boa noite, senhores e senhoras aí, nossos amigos, pessoal que está ouvindo, estou vendo a minha equipe aí, Elaine. Major Elaine, um especial parabéns aí para a Sofia, que está fazendo aniversário hoje. Bianca, Newton, Lívias, Adneia entrou. Opa. Então vamos lá, começar. Já fiz o contato com a Adneia, esperando ela entrar. Oi, coronel. Oi, Adneia, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Boa Vendo também? noite. Sim, Bom, dá boa noite a todos. A gente mais uma vez aí está fazendo uma live a respeito da questão dos nossos feridos, dos nossos mortos, dos nossos órfãos, do pós-confronto, em nome aí da nossa Associação Beneficente Heróis do Rio de Janeiro. A gente agradece aí a participação das pessoas que estão ouvindo, né? O assunto é bastante grave, né? Agradecemos também o apoio do comando da nossa instituição, a Polícia Militar, Coronel Figueiredo, Coronel Basílio, o Pelingeiro e demais amigos aí, e a nossa equipe, né? A Dineia é alguém que para a área, né, de ajuda ao nosso pessoal ferido, ela dispensa apresentações, ela é uma mistura de madrinha, de psicóloga, de enfermeira, de musa, então ela está sempre inspirando o nosso pessoal, ela isso. dispensa apresentações. Dineia, eu vou deixar você mesmo iniciar, bater um papo, a gente preparou uma pauta aqui, como sempre, vamos tentar conduzir mais ou menos por aí, mas fique à vontade, queria que você começasse a falar, à vontade, depois a gente entra com alguma coisa. Tá, eu quero dar uma boa noite aí à turma, que eu já estou vendo que já entrou, o familiar do Lisboa, Amanda, Coronel Aziza, Coronel Martineto, o Carlos Já estou Gama, tá vendo aqui. todo mundo aí. E vamos ao trabalho, Coronel. Vamos ao trabalho. Vamos falar um pouco do que a gente gosta de fazer e acredita, né? Sim, eu queria que assim que você, para iniciar, você desse uma ideia de que como é que o que acontece com o policial depois que ele é ferido, como é que ficam as famílias, né? A importância do policial se organizar, que informações ele deixar para facilitar a família caso ele perca a cognição, né? Ou faleça, né? Sim. Assim, a gente tem feito um trabalho e acaba sendo um trabalho que complementa muito o trabalho também da DAS, né? Complementa, a gente acaba trabalhando junto, né? Até porque a gente tem uma experiência de antes ter passado por lá, então a gente entende um pouco desse universo, desse cenário. Quando a gente fala em saúde, é muito comum que as pessoas pensam na saúde física, mas saúde, até pela Organização Mundial de Saúde, é a saúde mental, né? Física e social. E quando um policial é ferido, essas três dimensões elas são totalmente atingidas, né? Então, é muito complicado para a família, muitas vezes, administrar essa desestruturação total. E essa desestruturação total, ela conta com várias situações que, se o policial não deixar pelo menos preparado um cenário, piora mais ainda o quadro, né? Então, é importante, tão importante quanto existir uma rede social de apoio, até o policial também deixar nesse cenário, a gente que vive aí a realidade do Rio de Janeiro, é um cenário de guerra, até eu que sou da reserva remunerada, eu corro risco, né, de não estar mais aqui amanhã ou de estar gravemente ferida. Então, a gente precisa deixar esse cenário preparado. É muito comum a gente encontrar a família desorientada, não saber o que é DAS, não saber o que é DIP, não entender que se existe um seguro, e como funciona esse seguro. Então, é muito comum a família estar totalmente desinformada. E muitas vezes o policial também ele não faz o formulário, não preenche o formulário de seguro. Isso é importantíssimo para que nesse momento ele possa ter o direito, né, que ele tem. Então, assim, existem várias situações, tanto administrativas quanto psicológicas, que é importante a gente estruturar, né? Essa rede social de apoio é fundamental
até também por conta dessa fragilidade e desse erro que o policial acaba cometendo, que é não estruturar para que, se alguma coisa difícil aconteça, a família está preparada. A gente não pensa nisso realmente, né? E a gente precisa pensar nisso. Enquanto a gente está na ativa, né? Eu me lembro que eu mesmo, durante muitos anos, eu pensava que a DAS, na minha visão de combatente com saúde, fazia casamento comunitário. É a única coisa que me ocorria. Tanto que quando eu fui convidado para ir para a DAS, eu achei, olha, isso aí não é uma função de combatente, não tem nada a ver com quem gosta de tecnologia, inteligência, armas. Não, foi uma experiência assim única. Para mim é um divisor. Porque ali o que eu conhecia muito bem em termos de números, né? Fui aprender a conhecer nomes de pessoas e famílias e coisas que você, Adneia, conhece como ninguém, né? Você, eu acho que é a pessoa que mais conhece, não vou dizer todos, mas muitos, né? Ou quase todos os casos, né? As pessoas, as histórias registradas, as histórias verdadeiras por trás dos registros, o que aconteceu, né? O que acontece, uma experiência única, né? Conversar com você, que eu reputo se não a maior, uma das maiores autoridades nossas em termos de feridos, numa realidade de guerra que a gente conhece dos dois lados hoje, por estar nela e depois dela, né, dando assistência. Eu queria que você falasse também, eu me lembro que você sempre fala da diferença entre, você citou aí, mas a rede de atenção, né, da pessoa que tem essa rede. Eu me lembro de você, eu queria que você falasse, porque você fala de família, fala de religião, fala de esporte. Essa rede de atenção pós-confronto, como é que funciona isso? Se vocês falassem melhor sobre isso. Quando a gente fala em prevenção, Coronel, a gente precisa pensar nas 3 dimensões que estruturam o ser humano, né? A dimensão psicológica, a dimensão física e a dimensão social. Essas 3 dimensões, elas precisam de atenção. Quando a gente tem um policial ferido, ele está ferido, fisicamente ele está desestruturado, mas se ele tem uma rede social de apoio e se ele está com uma dinâmica psicológica positiva, resiliente, ele consegue administrar de uma forma mais positiva. Ao passo, isso não quer dizer um ferimento maior ou menor. Muitas vezes o policial está com um pequeno ferimento, que para nós é pequeno, mas aquilo ali vai desestruturá-lo totalmente da sua vida profissional, porque a gente sabe o quanto essa nossa identidade militar, o quanto ela está dentro da nossa identidade como ser humano, né? Então a gente fala que a gente tem sangue azul. Olha só como é que isso é simbólico, né? Então, nós temos o sangue azul e isso faz parte da gente. Quando um policial fere um dedo e ele é afastado da atividade dele, isso fere muito. Então, na dinâmica psicológica, ele também fica afetado. Não é o tamanho do ferimento que vai dizer se ele vai ficar mais afetado ou menos afetado. É como ele interpreta isso e o que ele tem de rede social de apoio. A gente tem alguns casos que a gente vê isso nitidamente. A gente teve um caso que o policial se feriu gravemente, ele perdeu uma visão, mas ele tem uma rede social de apoio fantástica, ele tem uma dinâmica psicológica fantástica, ele ama ser policial, sente falta até hoje, fala muito disso, mas a gente percebe que existe uma nova reestruturação nessa identidade. Então, quando a gente vê que existe uma nova reestruturação na identidade, seja com o que for, seja com um novo projeto de vida, e dentro desse grupo, eles se articulam, eles se apoiam. É um grupo de WhatsApp que a gente fez de uma forma bastante informal, né? Não é algo institucional. Funciona como um grupo de ajuda, é um grupo de mútua ajuda. Então, um fala com o outro, alguns estão até aí dentro, aí, entrando na live, né? Então, eles se desculpa comunicam, interromper, se apoiam, eles vão... Sim. Mas você tem assim assim, uma graduação, o que é mais importante? Tem colocação, a família é mais importante, o esporte, a religião, amigos, ou é tudo junto? As 3 são Como é que é importantes. isso? Eu costumo usar um termo, fatores de risco e fatores de proteção, né? Isso não quer dizer que ele não vá sofrer com impacto. A gente, quanto mais fator de proteção a gente oferece, a gente fortalece mais ainda esse sujeito. Então, a gente tem que olhar numa perspectiva de prevenção. Quando a gente fortalece os vínculos com a família, o vínculo da família, quando a gente apoia a família, quando a gente começa a estruturá-la até na parte administrativa.
E aí, Coronel, eu sinceramente eu vou aproveitar esse momento e fazer um pedido aos colegas, aos nossos pares. Se você tem um policial ferido na unidade, apoie esse policial ferido. Apoie de que forma? Ajudando na documentação, fazendo com que essa documentação não se perca. Isso é importantíssimo para ele. Quando perdem uma documentação de um policial, que já houve caso, por exemplo, um ASO, que é o atestado sanitário de origem, o policial se sente, um lixo. E detalhe, às vezes é o parceiro dele que não dá atenção ao documento, né? Então, assim, eu faço um pedido especial, porque é importantíssimo que esses documentos sejam resolvidos pelo comandante da unidade, pelo responsável pelo setor, normalmente é a AJD ou P1, né? E que os colegas apoiem, que vá visitá-lo, né? Nós temos algumas histórias que o policial relata, né, que era importante uma visita de alguém lá. Não é aquela comissão de feridos, entre aspas, escalada, não. É a pessoa ir de coração. Porque amanhã ele pode estar no lugar do colega. Quem é que está livre disso? Nenhum de nós. Nem eu que sou da reserva, né? Então é importantíssimo que a gente tenha empatia entre nós e que a gente consiga resolver essas questões entre nós, que são questões administrativas que não dependem de governador, não depende de ninguém, depende de nós. De nós termos uma boa vontade em resolver essas questões administrativas dentro do nosso ambiente. Sim, isso Então, é eu digo verdade. para o senhor que não existe assim, um grau de maior ou de menor importância, porque está tudo junto. Então, esse olhar da parte física é importante, independente da gravidade do ferimento, né? A parte psicológica, porque a gente sabe que a gente perde uma parte da nossa identidade quando a gente sai da polícia. A gente tem vários casos. Inclusive, o Tarefa por Tempo Certo poderia permitir que a pessoa que a pessoa podendo prover meios de subsistência, ela pudesse participar do Tarefa por Tempo Certo. É uma mão de obra especializada, é uma mão de obra importante. Isso, com certeza, muda muita coisa dentro da instituição, porque quem está lá fora, Coronel, precisa saber que se ele for ferido, ele vai ser valorizado. Isso é bom até para quem não passou por essa experiência. Quanto o policial ele se coloca em risco, ele sabendo que está sendo apoiado, que o colega que foi ferido está sendo apoiado, isso fortalece, isso valoriza, isso é importantíssimo. Sim, mas Oi, assim, eu acho congelou que para mim, hoje, Coronel. de vez em quando tá congelando. Tá tendo um entrecorta, volta. É, Eu estou ouvindo, de vez em quando treme um pouco a imagem. Agora, você tem ações assim, que tipo de ação promove mais ainda essa resiliência, essa inclusão ou reinclusão no meio, vamos dizer assim, quase de normalidade? Porque o ferido grave, né, ele não volta ao combate, né? Não volta à certo. operação, mas que tipo de ação pode ajudar a reincluí-lo, a ele se sentir novamente fazendo parte, né, A, a, do inclu- dia a dia? a inclusão pode ser de várias formas, né? A inclusão pode ser de várias formas. O senhor mesmo começou com uma inclusão que eu achei fantástica, que foi o desfile de 7 de setembro, que a gente acabou entrando no desfile do Exército, né, das Forças Armadas, o de 21 de abril, que é o nosso mesmo. Mas a própria unidade pode fazer isso, eventualmente convidar um policial que é da sua unidade para fazer parte, né, de algum evento cívico da unidade. A gente tem vários casos aí, o Recon fez uma homenagem linda ao Fávaro, linda. Chamou o Fávaro para fazer uma palestra na capacitação. Outra coisa, o Cefap pode aproveitar essas pessoas para fazer palestra para os alunos, sabe? É muito importante, Coronel, porque assim não é nem só a questão financeira, claro, se for inclusão, o Tarefa por Tempo Certo é um exemplo que pode trazer o policial podendo prover, né? Isso seria uma coisa fantástica. A gente tem talentos importantíssimos. O Lopes é um, o senhor sabe o valor do Lopes, né? Ele é um camarada interessado, já trabalhou, inclusive, na Secretaria de Segurança e ajudou muito na mudança da Lei 6764. Né? Infelizmente, a gente não teve êxito por conta de toda a burocracia, de todo o engessamento natural da máquina do governo. Mas, de qualquer forma, ele correu muito atrás e corre com propriedade, porque sabe o que é ser um policial ferido. Ele sabe, ele viveu na carne. Então, assim, existem muitas ações que a gente pode fazer, sem dúvida.
E a unidade, independente da instituição, independente de ser um movimento institucional, mas a unidade pode, claro que é importante que seja institucional, mas a unidade pode fazer isso, o colega pode fazer isso, está passando no setor, passa na casa do colega para fazer uma visita, para dizer o quanto ele é importante. Inclusive, nós temos o Viana. O Viana foi homenageado com uma ocorrência. Eu até coloquei lá no dia do simpósio, eu coloquei ela para ser ouvida pelas pessoas, porque é isso, a gente tem que ter esse sangue azul pulsando. Né? Esses dias eu conversando com o coronel Bucomaxilo, o doutor Rodrigo Bucomaxilo, ele usou uma expressão que eu achei fantástica. Eu falei, olha, eu vou usar essa expressão amanhã na live. A gente precisa manter o sangue azul circulando, coronel. Isso somos todos nós. Todos nós. Ele usou essa expressão porque ele doou uma cadeira de rodas, que era da avó dele, falecida. Essa cadeira de rodas já serviu a 2 policiais. Não porque a polícia não pudesse dar, mas até a burocracia acontecer, às vezes atrasa 1 semana, 2 semanas. A gente sabe que a DSM vem trabalhando em função desses policiais vitimados, está sendo bastante positivo, mas às vezes acontece aí um hiato e a gente está com a associação justamente para dar esse suporte. Né? Então, ele usou essa expressão e eu dando um feedback para ele, falei, poxa, chefe, olha, aquela cadeira já está servindo ao 2º policial militar, graças a Deus o primeiro já não precisa mais, que foi uma questão só realmente daquele período de sair do hospital e ficar na reabilitação, já entregou a cadeira, e a gente já está emprestando essa cadeira para um outro policial. Então, ele falou assim, a gente tem que manter o sangue azul circulando. E é isso aí, exatamente isso. A gente tem que manter o sangue azul circulando, a gente tem que se unir mais como instituição, sabe? Tem muita gente aí contra a gente. Sim, eu saudar algumas pessoas que eu estou vendo aqui, embora eu não esteja lendo já por causa da idade, né? Está começando a ficar avançada, mas eu reconheci aqui a Rita Abraão, amiga da parte também de educação física, né? E também o Legal. Rafael Cabral, eu vi entrar o nome dele aí, a família Camberlin também. Rita mandou de novo a mensagem, né? Ela também é da área de educação física e tal, de treinamento. E mais outros tantos que estão entrando aqui, o Vianeide e outros. Assim, Legal. queria que você falasse também dessa parte de educação física, já que eu comentei sobre a Rita, a questão de quantas medalhas e quanto mérito o pessoal consegue, né? Treinando e ainda não com as condições ideais, né? Medalhas de ouro, medalhas de prata, medalhas de bronze. Fala um pouco sobre isso aí, porque eu ia falar no final até sobre isso aqui, acho que na pauta está mais para o final, mas já que a gente tocou nesse assunto, não, né? não Porque tem problema. Fala. Eu vou emendar um assunto com o outro, porque o esporte ele é uma ferramenta de promoção de resiliência, né? Eu falo, a resiliência é a capacidade que a pessoa tem de conseguir passar por uma questão traumática e continuar com seus objetivos, mesmo que passe por aquele momento de luto, mas ela retoma a vida e volta à forma e volta aos seus objetivos. E o esporte ele promove isso. Por quê? Isso eu vi, assisti, eu senti na minha vivência no projeto Renascer, Servir e Proteger, que é um projeto que foi criado em 2009, na época o Coronel Mário Serra era o comandante-geral, o Coronel Viviane era a diretoria de assistência social, o atual Coronel Aurélio era o chefe do centro e eu trabalhava com a Coronel Viviane na DAS e a gente viu ali uma possibilidade de desenvolver um projeto para policiais vitimados dentro do Centro de Educação Física, com o esporte. Isso foi em 2009, o projeto fez 10 anos, né, em novembro do ano passado. E eu vejo esse projeto como promotor de resiliência porque, primeiro, que ele mostra que o limite da pessoa é muito menor do que aquele que ele está enxergando. Então, às vezes, ele está em casa isolado, que é o que acontece, principalmente assim, uma pessoa que se fere gravemente, né, que fica cadeirante, ou que tem uma amputação, ou que perde a visão. Quando ele é afastado, ele muda completamente todas as perspectivas dele. A autoestima dele vai para o ralo, fica baixa. Autoestima, as pessoas falam que é amor próprio. Não é só amor próprio, é você ter uma estimativa sobre você. O quanto você tem de potencialidades e o quanto você tem de dificuldade. Quando você tem clareza disso, você sabe até onde você pode ir e o que falta para você melhorar. E quando o policial é ferido, ele perde um pouco isso. Ele perde a capacidade de ser o gestor,
o provedor, ele perde a capacidade de ser o gestor da família, e a É, autoestima dele vai... você, você falou em autoestima, se estiver errado você me corrige. Mas acho que nenhum de nós que somos PMs tem uma autoestima muito elevada, porque a gente se arrisca pelo desconhecido, né? Talvez se eu estiver falando uma bobagem, me corrija. Mas a gente coloca a Mas vida isso do aí próximo acima da nossa. Agora, eu queria que, além de você comentar isso, porque eu acho que a coragem e a capacidade de intervir, isso uhum. supera, vamos dizer assim, premia a nossa, substitui a autoestima, né? A sensação de dever cumprido, de salvar alguém, de impedir o crime, de fazer o mal. Agora, além disso, eu queria que você falasse sobre isso e também sobre aquilo que você fala do cara que fica se julgando, eu sou o último dos últimos, sou um coitado. Aí chega nesse local de treinamento esportivo, vai ver o cara sozinho descendo do carro. Fala um pouco sobre isso que Isso eu aí. ouvi. Conta aí como é que é isso aí. As duas questões. Então, Da vou autoestima e falar do cara que se vira sozinho. Ah, Então, a autoestima, ela tem uma relação com o seu autoconceito, com o teu autoconhecimento também. Então, assim, as duas coisas juntas, teu autoconceito com o teu autoconhecimento, gera o que você tem sobre você, que às vezes é até formado por pessoas de fora. Desde pequeno você vai formando uma ideia sobre o que você é, quem você é no mundo, né? E a autoestima elevada, quando a pessoa tem uma autoestima elevada, e isso é oscilante, não, o tempo inteiro, porque a gente sofre influências no meio o tempo inteiro, né? Mas a autoestima elevada faz com que você consiga passar por esses momentos de turbulência de uma forma mais positiva. No projeto, por que, que é importante, por que, que é promotor de resiliência? Justamente por isso, porque mostra que o limite da pessoa é muito menor do que aquele que ele está enxergando, ele está vendo um paredão intransponível. Então, quando ele chega no centro de educação física e vê lá o camarada que tem a mesma lesão que ele, ou até uma lesão maior, dirigindo o seu próprio veículo, ele fala: opa, é. eu posso dirigir, né? E já houve casos assim. A gente usa uma estratégia entre nós de visitar um vitimado com outro vitimado que tenha mais autonomia. E é legal porque é mostrar para ele que o limite dele é muito menor do que aquele que ele está vendo. Entendeu? Então, assim, e que ele pode passar, inclusive, aquele limite. As Paralimpíadas, elas trazem isso de uma forma bem ilustrativa. Quando existe Paralimpíada, é impressionante como a gente recebe pedido para ir para o projeto de esporte. Porque as pessoas começam a enxergar que existem possibilidades. Isso é promoção de resiliência. A pessoa começa a ver que tem possibilidades e aí ela desenha uma nova forma de vida. Ela cria, que eu acho que é importantíssimo a gente falar, ela cria um propósito de vida. Quando a pessoa sofre um acidente, a vida perde o sentido. O propósito de vida vai para o ralo. E ele construir um novo propósito de vida é, é um fator de proteção para a saúde mental dele e da família. E o projeto, de alguma forma, ele faz isso, porque mostra, tem uma rede social de apoio, mostra que o limite dele não é aquele que ele está imaginando ser, traz ele de novo para o meio social, e ali ele começa a criar perspectivas. A gente tem alguns casos dentro do nosso trabalho que o policial nem ficou no projeto. Ele passou por ali, enxergou que os limites são diferentes do que aquele que ele imaginava e seguiu a vida. Foi estudar, casou de novo, ou não casou, mas está dirigindo um Uber, porque viu que existe ali uma possibilidade de ganhar mais um dinheiro, de ser de novo o gestor da sua família. Então, assim, é importante que a gente, primeiro, desconstrua essas crenças de menos-valia da pessoa com algum limite físico. Existe uma construção social em cima disso. Né? Isso não é uma coisa da polícia, isso é uma questão social. E às vezes o familiar, quando vê ali, poxa, perdeu uma perna, poxa, perdeu um braço, e começa a superproteção, e não quer que ele vá para a rua, isso tudo vai limitando cada vez mais e ele acredita nisso. Nós já vimos casos assim, que o próprio policial acreditava que ele não tinha aquela capacidade de ir além. E aí, quando ele consegue enxergar que é possível, o familiar também, é importante que o familiar também enxergue, porque desconstruir essa crença negativa em torno do policial é um fator de proteção, né? Isso é de extrema importância. Então, eu falo que o esporte é uma ferramenta de promoção de resiliência. Ele começa a ter os novos propósitos de vida, uma nova reconstrução de identidade, isso tudo bem junto, né? A gente tem o Ottoni, que é o atleta da polícia que representou o Brasil na China. Ele era atleta antes do acidente. Eu acho que não sei se ele está aí na live.
Ele era atleta antes do acidente. E hoje ele é atleta da Polícia Militar e do Brasil. Já representou o Brasil nas Paralimpíadas Mundiais que foi na China, o ano passado. Então, imagina, é um novo desenho. Né? Isso mostra para a família que ele é capaz também. Né? Que ele tem muita potencialidade aí para explorar. E ele, se eu ligar para ele agora, está arriscado ele estar na rua resolvendo algum problema com o familiar. Quer dizer, o cara é totalmente autônomo, eficiente pra caramba e se sente assim, né? Isso é importante. Realmente é fundamental. A gente vê alguns, né, que se movimentam, vão, fazem faculdade, como você falou, né, estuda, casa de Isso, novo, trabalha, né, dá consultoria, o carão. Pô, é bacana ver isso, essa recuperação, né? Em grande parte produzida pelo esporte, né? Porque ele, aquilo que você falou antes, ele vê o sujeito que, entre aspas, está numa situação pior do que a dele, né? Mas, pô, o cara sim. está fazendo mais do que eu estava achando que era o coitado e tal. E não é isso, né? É possível superar, né? Por É, isso que é importante, Coronel, que as pessoas com deficiência vá para a rua. Porque estando na rua, eu costumo usar uma expressão que eu acho que assim, muito para mim isso é muito forte, né? A pessoa tem a deficiência física, mas ela só se torna deficiente por conta da nossa ignorância. Porque se as ruas fossem acessíveis. que alguns casos são muito, né, sensíveis para a pessoa que viveu. Cita aí uma ou mais de uma, assim, a experiência mais gratificante que você teve de alguém que se recuperou, assim, que foi Ai, desenganado, né? chefe, Sei que são vários, são mas algum que muitas, seja memorável, uma ou duas aí a teu são critério. muitas. Olha, são muitas histórias, são muitas histórias. A história do Otônio, a história do Naércio, a história do Fávaro, do Alexander, todos eles, olha, é até injusto eu falar o nome de um, porque para mim são todos heróis de verdade, eles são exemplos de transformação, sabe? A gente fala superação, não sei nem superação, acho que é um termo até pequeno para eles, sabe? Assim, ensina muito a gente realmente, né? E eu acho que ensina também para quem está na rua. A gente vê que muitos deles superaram por conta de apoio da rede social e deles, obviamente. Então, quem hoje trabalha na rua, valoriza a família, cara, sabe? Valorize muito a sua família, porque no momento desse a família segura muita coisa. Né? Valorize os bons amigos, valorize a saúde. Pensar em prevenção é pensar até na questão financeira também. O que eu estou adquirindo para a minha vida? É só bem material ou eu estou construindo uma rede de relações afetivas fortalecidas para que no momento que eu estiver, né, tanto as pessoas estiverem precisando de mim ou eu estiver precisando das pessoas, eu poder contar. Né? Porque família é isso, né? São as pessoas que a gente pode contar, não necessariamente de laço consanguíneo, mas ter essa relação social fortalecida. A gente precisa disso. Né? E os casos são muitos, chefe. Eu não posso nem falar de um, são vários, vários. O Fávaro é um querido, que eu vejo o Fávaro hoje, ele representa o herói do Rio. A esposa dele é uma querida, é linda, assim, a família dele é uma família maravilhosa. E eu vejo que eles hoje pensam na polícia. O Fávaro é um exemplo, né? Ficou tetraplégico com o acidente dele, e hoje ele representa a polícia em vários lugares. Ele dá palestra. O É Fávaro, isso. para mim, se a gente tivesse que dizer quem é, o Fávaro, para mim, na minha visão, né? Parece que é a resiliência encarnada. Pô, é o Mister Resiliência, é o cara. Entendeu? Então, É o diferenciado, pô, é Fávaro, diferenciado. o Até porque eu Fávaro, lembro daquela visitação que ele volta e meia ia ao hospital para visitar, né, os feridos e falar, olha, a minha condição é essa, eu estou aqui e tal, pô, tetraplégico, mas, meu, tem vida depois do ferimento. Estou aqui com esposa bonita, com vida, com estudo, com trabalho. Então não fica de historinha, viaja. choramingando, então dava aquela atarrachada na moral do pessoal, assim, extraordinário. A gente tinha que filmar um dia ele fazendo uma visita dessa, que é o pessoal do mundo saber que isso existe. Né? Chefe, assim, muitos dos nossos já visitou um ao outro, né? O Batista Sim, visitou o Cleiton, o Cabral visitou o Bonfim, se eu não me engano. Então, assim, a gente já visitou, o Davi visitou o Demelo acho que está aí no grupo. Então, eu acho sim. legal isso. Voltando lá à frase, né, do
do coronel do Dr. Rodrigo Bucomaxilo, ele fala que o sangue azul ele precisa se manter circulando. A gente precisa estar conectado um com o outro, se fortalecendo, se valorizando, sabe? Nos valorizando, né? Valorizando a si próprio e valorizando o outro, né? A gente precisa disso de verdade. E nesse aspecto, a Comissão de Análise de Vitimização, ela deu uma visão para o Brasil da vitimização. Eu falo dos casos, mas falo também de uma ação que, para mim, foi fundamental para que a vitimização saísse debaixo do tapete. O Roriz usa uma expressão que eu acho fantástica, que ele estava preso num... O Roriz é um policial, vou explicar ao pessoal que está assistindo, o Roriz é um policial do Espírito Santo, né? Espírito Santo. Isso Do mesmo, Espírito Espírito Santo. Santo, que sofreu um acidente, ficou num quadro de quase tetraplegia e passou por momentos bem difíceis. Eu falo isso porque ele relata isso também, né? É uma coisa que é aberta. O Tony está aí, agora que eu vi. O nosso No comandante interior... Mário Sérgio também entrou aí, comandante. Nossa continência. Legal, legal. O Coronel Mário Sérgio fortaleceu muito o projeto Renascer, Servir e Proteger. Saiu com ele, inclusive. Entrou com ele na polícia, né? E foi institucionalizado com ele. Então, voltando à história do Roriz, o Roriz fala muito sobre isso, né? Que ele estava num quarto escuro, quer dizer, uma desconstrução total dessa identidade dele. Ele sentia vergonha dele estar daquela forma, sem conseguir dar atenção à família e fazer o que ele fazia, ser o gestor da família dele. E depois do nosso trabalho, que foi o primeiro simpósio nacional de vitimização policial, que foi organizado por nós, do Heróis do Rio, e uma parte da comissão de análise de vitimização, depois que a gente começou a fazer esse trabalho, o Brasil hoje lida com a vitimização de uma forma diferente. Então, acho que isso foi, se eu olhar para trás e falar assim, nossa, coisa que a gente há 15 anos atrás nem imaginava que pudesse estar acontecendo. Não estamos ainda na fase ideal, né? Que a gente ainda falta muita coisa. A gente teve agora uma paulada forte que foi essa questão da previdência social que quebrou, os vitimados estão sofrendo com isso. A gente precisa realmente de uma mobilização para dar esse direito a ele ter um percentual que ele tinha antes, que foi retirado do salário, né, do contra-cheque. Ele não tem que pagar por isso, né? Já paga muito, já pagou com a vida, já pagou com sangue, já pagou com uma parte do corpo, e está pagando ainda mais ainda, que eles são até isentos do imposto de renda e está aí com um percentual altíssimo. Então, assim, a gente precisa apoiar esses policiais e precisa realmente fazer com que eles sejam heróis no Brasil inteiro, e são de verdade. A gente precisa trazer esse valor do herói para as escolas entenderem quem é o verdadeiro herói. A gente precisa disso, chefe. Sim. Agora, sim, e tu alguma experiência ou algum caso, ou mais de maior dificuldade? Sem nomes também, porque a gente tem casos, às vezes, pesados, né? Fica a teu critério. Quando a gente tem um policial que sofreu lesão, isso para mim já é um problema, porque existe a desconstrução da identidade dele, porque ele vai ficar afastado. Mas quando ele tem, além dessa lesão física, e ele tem também uma dinâmica psicológica difícil, uma rede social de apoio fraca, são os casos mais difíceis. Mais difíceis, porque você tem os 3 pilares completamente comprometidos. E aí é muito difícil. A gente tem alguns casos assim ainda até hoje, e eu vejo que assim, precisa de uma intervenção muito cirúrgica. Por isso que não dá para a gente tratar tudo igual, não existe um protocolo que a gente possa aplicar, porque cada caso é um caso, entendeu? Se você tem ali pelo menos uma dinâmica fortalecendo, como já tem um caso assim, né, do policial estar completamente comprometido fisicamente, mas ele tem uma dinâmica psicológica tão correta que o camarada ele dá nó em pingo de éter, mesmo tendo uma rede social frágil. Então, assim, se ele tem pelo menos uma desse pilar fortalecido, a chance da gente conseguir vir e dar um suporte maior e fazer com que ele consiga alavancar a vida. Porque a nossa intenção também não é cronificar no apoio, é fazer com que ele tenha uma autonomia. A nossa ideia sempre foi essa, né? A gente não quer ali ficar cronificando o apoio. Às vezes a pessoa acha assim, vamos ficar ali apoiando o resto da vida. Não, a gente não quer distribuir cesta básica para ele o tempo inteiro. A gente quer que ele seja autônomo, que ele tenha a forma dele viver, como tantos vivem hoje, né? E não tem essa necessidade, mas tem que ter um momento que tem que ter um apoio justamente para ele deslanchar. Então, esses casos que têm esses três pilares
frágeis são os mais difíceis. E existem casos assim, né? Óbvio. Eu me lembro também de você dizer que cada um tem um tempo, né? Tem pessoas que começam a se recuperar rápido, né? Como o caso do Cabral, e Isso, outros que levam anos, né? Para o camarada se isso, reintegrar, buscar auxílio, né? Aceitar auxílio, né? isso. Eu me lembro que às vezes O a gente mandava Cabral, viaturas no carro do cara, não ia, né? Não atendia, né? é, é. Eu tive um caso que no início, quando a gente começou a procurar o policial, ele rejeitava a gente de todas as formas. Não quero, não quero, não quero, não quero, não vou. E um dia ele acordou e falou assim: Ó, Sub, eu acordei. E acordou realmente para a vida. Me leva lá nesse lugar aí que eu quero conhecer. E foi no projeto Se Servir e Proteger, que é coordenado pelo Coronel Aurélio até hoje, né? O Coronel, até quero fazer aqui um agradecimento, porque existem pessoas assim que se doam, como a Jurema, que é uma professora que foi paga durante um período e não é mais, nunca mais foi paga, né, pela instituição ou por algum outro órgão, mas uma pessoa que fez muito resultado dentro da polícia para esses atletas se saírem bem. Hoje a gente tem uma visibilidade no mundo inteiro, né? No mundo inteiro a gente tem atleta com medalhas de ouro, bronze, prata, os campeonatos mundiais, as Paralimpíadas. Né? O projeto hoje atende a civis, então a gente teve na Paralimpíada, se tivesse esse ano, nós teríamos lá um atleta nosso representando o Brasil. Olha que legal. E a Jurema foi uma pessoa que se doou muito para isso. Coronel Aurélio, nossa, Coronel Aurélio está até hoje, ele é da reserva remunerada, mas está lá. De manhã cedinho ele está lá com a turma dele. Coronel Henrique, a Coronel Luciana, gente. Coronel Luciana deu uma vida a esse projeto, né? Por isso que ele tem 10 anos. Sargento Paulo Sim. Roberto, está lá a vida inteira. Teixeira, sabe? Então, assim, são pessoas, a Cabo Geisa, que está lá também. Então, são pessoas que elas mantêm o sangue azul pulsando, entendeu? Assim, são pessoas que estão ali se doando para resolver, para fazer com que a coisa flua, né? Isso é importantíssimo, porque sem isso a gente não consegue. Infelizmente, a gente passa por algumas dificuldades e se a gente pensar direitinho, tem gente que não consegue apoiando, né? E eles estão lá se doando É, para acontecer. sim, a gente já viu, né? Já experimentou, você mais ainda que acompanha casos aí há décadas, né? Olha o caso, olha a viatura. Eu lembro uma vez o Coronel Mário Sérgio comandava o 22 na época, ele era tenente-coronel, eu era capitão-major, fui visitar. Eu vi as viaturas, muitas viaturas com tiros na altura da cabeça do motorista É. e na altura da cabeça do supervisor, né? E me perguntava, e me Bom, pergunta até hoje como é que o cara dirigia aquilo. Até comandei o 22 anos depois e ainda continuo me perguntando como é que o cara se usava um periscópio, se tinha um espelho, se dirigia, sei lá, com que tipo de sexto sentido para conseguir escapar daquilo, da concentração de tiros na altura da cabeça do motorista. É, isso não é um momento religioso, mas eu queria externar isso. Eu também não sou um cara de ficar defendendo religião A ou B, mas você olha determinadas condições e olha, morreu todo mundo, não tem ninguém vivo. Quantas vezes, se você quiser citar algum caso, falar, você percebeu a presença de forças superiores, Deus, ou nossa, Alá, ou o nome que você quiser dar, tem ou não a fé que cada um tem, aí ou não tem, ouvindo isso, mas como a gente muitas vezes sente a presença do mal quando está enfrentando ele, a presença do bem também é praticamente, é quase que física e inexplicável. Eu queria que você falasse um pouco disso. é. São verdadeiros milagres que a gente olha, não é possível, não está lá e tal. Coronel, a história do Alberto, para mim, é um grande milagre. Como a história de vários outros, o Camberlim, a história do Camberlim é um milagre. A história do Cabral é um milagre. O Cabral falou aí agora, não sei se o senhor leu, mas ele falou que ele sente mais falta da PM do que da perna. E é isso. Eu ontem, conversando com o Camberlim, que ele foi lá nos visitar, o Camberlim e a esposa foram lá ontem levar uma cadeira que o Eu Sana, soube. que é um Eu policial acabei não vendo cadeirante, eles, eu soube disso. como o Sana não podia levar, eles foram pegar a cadeira do Sana e foram lá levar para doar. Como o doutor Rodrigo fez, eles também fizeram, foram levar uma cadeira para servir a um colega. Assim, a história dessas pessoas são histórias assim que a gente fica pensando assim, até alguns médicos falam, né? Isso foi um milagre, né? A pessoa se manter viva depois de passar por isso tudo aí,
né? Ele chegar, passar um período dentro do CTI em coma e daqui a pouco voltar e restabelecer a vida. Tem muitas histórias. Acho que daria para escrever um livro de milagres. Com certeza. A gente tem, com certeza, uma energia que faz com que os colegas permaneçam vivos e sejam testemunhas, né, desse milagre que eles passaram. Muitos contam lá no grupo SOS sobre isso, Coronel. Muitos. Eu lembro assim, Muitos. eu lembro quando a gente participa, infelizmente, né, não é porque a gente busque, mas é porque sobra como competência residual para a gente o enfrentamento à narco-guerrilha, ao narcotráfico no Rio de Janeiro, e eles disparam rajadas e rajadas de fuzil e muitos tiros, centenas de tiros contra 1, 2, 3 tiros. Enquanto a gente conta o nosso tiro intermitente nos dedos, eles várias vezes depois desse tiroteio paravam para me perguntar, olha, quantos será que foram feridos? Eu olhava para o nosso tropa, nenhum. Né? Quantos foram mortos? Nenhum. Quantas pessoas inocentes que estão dentro desses cenários morreram? Zero. Quantas foram feridas? Nenhum. Eu falo, pô, eu não vejo e nem sinto. Mas imagino que deve ter um monte de anjo ali desviando munição para um lado e para o outro, que não é possível. Você olha, às vezes, vê que morreu todo mundo, né? E a coisa está lá, né? E não acontece. Ainda bem que não acontece, né? É verdade, é verdade. Agora, uma coisa também que eu acho importante falar, Coronel, é que, assim, depois que a gente começou a lidar com isso, o senhor foi uma pessoa que criou uma ferramenta que eu considero uma ferramenta única no Brasil, que é o grupo FES-MES, FEF e MEF. FES, feridos em serviço, MES, mortos em serviço, né? FEF, feridos em folga, e MEF, feridos em folga. Eu acho que eu vou fazer uma entrevista com o senhor para saber se o senhor contar essa história aí. Eu vou trocar. Nossa. Esse grupo é tão importante, né? Ele tem representantes de todas as unidades. Fala aí pra gente, Coronel. Vou trocar aí. Só fala pra gente aí, como é que é esses 6 meses aí. É o seguinte, como é que ele funciona? Momentos que às vezes a gente se sente encurralado, né? Você está assim, por que a gente pode, ou fica meio desmotivado, desanimado, fica imaginando o que a gente pode fazer para melhorar isso, porque uma coisa que a gente sentia era que isso às vezes entra no radar do comandante da unidade ou do subcomandante da P1, enquanto o camarada está ferido no hospital, depois desaparece. A gente começou a fazer uma série de reuniões para mostrar aos comandantes, chefes, diretores essa realidade que você, Edneia, conhecia como ninguém, talvez sozinha, e os feridos também, e os familiares dos mortos. Olha, vamos montar então um grupo em que todos os comandantes, chefes, diretores, e quem mais eles queiram colocar, tenham a notícia do que acontece para acompanhar. Aí a gente criou e está funcionando até hoje. Nesse grupo, né, aí passo a bola para você de novo, quantas vidas foram salvas, especialmente suicídios impedidos, né? Coisa que eu acho que ninguém sabe fora desse grupo. Né? O comandante-geral está nele, o chefe da EME, os CPAs, os comandantes, os diretores, chefes, a nossa equipe, a DS. Olha, fulano de tal saiu de casa com ideação suicida. Aí começa uma caçada. O sistema. Né? O sistema que ninguém conhece, mas aí a inteligência é acionada para rastrear o celular, e a psicologia, e você, e eu, e mais não sei o que, a Miriam Breitman, e a Elaine, não sei o que, a Lídia, todo mundo se mexe, e no final localiza o camarada e salva a vida dele, resgata. Assim, não, até assim, fora nesse bate-papo aqui, ninguém sabe disso aí fora. Exatamente. Acho que aqui também talvez a maioria saiba, mas é algo que, se a gente for contabilizar, né, algumas vidas salvas com isso, né, e muita informação ali colocada, né? Ele merecia ser institucionalizado como uma ferramenta de prevenção ao suicídio e de valorização profissional no sentido de apoio aos vitimados, sabe? Ele tem funcionado muito bem, é um grupo ímpar esse grupo, e eu acho que é o único que existe no Brasil. Acho que também a nossa realidade é outra, né, Coronel? Nossa realidade aqui do Rio de Janeiro é bizarra demais, são uma base de 200 a 300 policiais mortos ao ano, né? Então, a gente, coisa que acho que nenhuma outra corporação tem, acho que, se eu não me engano, Pará tem uma realidade um pouco próxima. Mas... em termos estatísticos, sim, em termos, né, de taxas, sim. Né? Então, mas é uma coisa que valeria a pena até, assim, realmente tornar isso um modelo de prevenção e de valorização profissional, né? Eu queria que você, né, já me alertaram aqui, meu assistente aqui, o meu filho mais velho, alertou já que o tempo está acabando. Eu queria que você fizesse aí as considerações finais, e aí a gente abre para as perguntas aí, pessoal
Eu vi algumas perguntas, mas não consegui ler tudo e tal. Agradecer também o pessoal do Airsoft, né? Também é outro grupo assim Sim, sensacional. O pessoal promoveu uma disputa, né? Uma espécie de combate de Airsoft, time A contra B, sim, vermelho contra azul. E alguns dos nossos feridos estiveram lá fazendo parte do grupo de comando e controle, orientando o time. sim. Fávaro estava lá presente também, outros. E é claro que a polícia ganhou, né? Não vou dizer nem que teve marmelada, mas era polícia contra bandido e a polícia ganhou. Eu queria que você falasse, Adriana, as considerações finais. Também, se quiser mais ainda sobre o projeto Renascer, o Heróis do Rio. E aí depois a gente abre para perguntas. Então, o projeto tem, assim, tem muita coisa, né? A gente precisa agradecer a muita gente, né? Mas a gente vê no projeto Renascer Servir e Proteger hoje, coordenado pelo Tenente Coronel Henrique, e que tem lá o trabalho do Coronel Aurélio, da Jurema, e de tantos outros profissionais, eu vejo ali como uma ferramenta muito importante para esses policiais, ainda que o policial não fique, não permaneça lá, né? Mas que ele passe por ali, tenha essa experiência de olhar que existe uma possibilidade além daquela cama de hospital e além de ficar trancado dentro de casa. Então, eu acho que isso aí é uma alavanca que leva o policial a pensar. Eu já vi muitos colegas, às vezes, não ficarem lá, como eu já falei, né, anteriormente, mas que ali foi um start para que ele possa enxergar que existe vida lá fora. E que a nossa instituição fortaleça cada vez mais esse projeto, que realmente ele é importante para o policial. E isso também para quem está lá fora trabalhando, ele sabe que pelo menos tem ações de prevenção à saúde mental e o apoio à família, né, que hoje a DAS faz de uma forma bastante positiva. O Coronel Fernando, que é o psicólogo, também tem Então, eu feito um queria até trabalho que você lembrasse, bacana. né? Vou cometer um comentário aqui um pouco antiético, mas acho que cabe, que esse pessoal nosso é tão bem treinado voluntariamente pelo coronel, né, Aurélio, pela Jurema e pelo pessoal lá do Centro de Educação Física e de Esportes, a comando lá do Henrique, que até as Forças Armadas de vez em quando vêm tentar recrutar um ali na marra, né? Oferece pro cara, ó, vem cá treinar, que aqui eu tenho meios e tal, porque o cara sabe que Isso, ele vai ganhar uma medalha, é isso? Como é que é essa aí? Não estou falando mal das Forças Armadas aqui, mas de vez em quando a gente perde um atleta desse de alto nível, o cara ganha uma medalha lá na disputa dessa, né? pois é, eles ficam assediando os nossos atletas, chefe. Verdade. Porque o policial ele é raçudo, né? O policial ele é raçudo. Ele tem uma resiliência bem interessante, né? E para esses momentos assim, essa garra que ele traz com ele é importantíssima. Eu queria fazer uma consideraçãozinha final, sim, além dos agradecimentos, né? Agradecer ao senhor, né, por estar sempre olhando para os nossos vitimados e fazendo esse trabalho brilhante que o senhor sempre fez, né? A equipe toda nossa. O nosso trabalho não é só, né, eu e o senhor, mas tem a Majoelane, a Lídia, né, a Luzia e tantos outros naquela equipe que ajudou a gente a Verdade. fazer lá o simpósio, né, que chegou junto, tantos outros colegas, e que a gente, assim, eu vou terminar com essa frase do Coronel Rodrigo, do doutor Rodrigo, eu falo que ele é coronel, porque a gente tem que manter o nosso sangue azul pulsando, né, somando esforços. Quem está na rua, pensar muito em valorizar a sua família, pensar na documentação, sabe, se ligar, tentar entrar em contato com a DIAS de vez em quando para se apropriar do que existe lá de trabalho, que tem um trabalho bacana, sabe, tá sempre assim a gente se fortalecendo a nós próprios e fortalecendo o companheiro, né, nos fortalecendo, né, na verdade. E é isso, chefe. Bom, então a gente está aberto aí para algumas perguntas. A gente tem mais uns 9 minutos, né, pelo meu controle de tempo aí. Não sei se meu antigo instrutor aí, meu mestre aí, Carrilho, está presente aí, mandando uma saudação para a gente, bom vê-lo. Alex, Ah, né, e Lívia Fávaro também, fantástico, os dois, sem comentários, né? Já falamos aí durante a live. Tem alguma pergunta aí, Vitor, que tenha passado aí? Eu acho que passaram algumas perguntas, mas eu não consegui ler na hora que estava passando aqui. Se alguém quiser eu perguntar. Já passou uma hora, coronel? Já passaram 51 para 52 minutos. Tá, O que perfeito, foi? então. Alguém perguntou alguma coisa aí que você conseguiu ver, Vitor? O Alexander perguntou. O Alexander, a Elaine está traduzindo aqui. O Alexander perguntou o que te motiva, Adneia?
O que me motiva? Ah, Olha, engraçado, eu falo sempre assim que o meu propósito, né, depois que eu fui. Antes eu estava motivada porque eu sempre pensei como psicóloga, né? Como é que a gente. O meu olhar sempre foi esse, como eu posso fazer com que a vida seja retomada, a vida de um vitimado possa ser retomada. E aí surgiu a história do projeto de esporte, né? E depois, na reserva, a gente tem que ter um propósito, chefe, trabalho, a gente tem que ter um propósito de vida, né? Então, eu acho que assim, meu propósito se transformou em continuar na missão, em continuar na missão. Às vezes eu tenho vontade de ir embora, mas eu fico pensando, meu Deus, eu estou gostando do que eu faço, é tão gostoso a gente conseguir realizar coisas e transformar. Eu sei que falta muita coisa, mas é tão gostoso quando a gente faz tem uma ação e que a gente tem um desdobramento positivo, né? Apesar dos aborrecimentos que a gente tem ocasionalmente, mas é tão gostoso a gente ver um resultado positivo. Uma família ontem recebemos lá o Camberlinho, a esposa. Foi tão gostoso a gente conversar. E nessa conversa ficou um pedido, né, que ele quer voltar a trabalhar. Então, assim, a nossa missão agora, Coronel, é tentar convencer que o Tarefa por Tempo Certo possa incluir a pessoa podendo prover. A gente tem essa missão agora, chefe. o Então, acho que Campelim é isso perguntou aí. isso, né? Camberlim perguntou, acho que foi ele que perguntou, o que fazer o primeiro É. passo para voltar, né? A gente tem que estudar Isso, como isso, a questão do que pode prover, o o que não nome, pode prover, né? Como ganha isso. isso. Mas é aí fundamental que eu acho que caminhe por essa questão no tempo certo, está sendo regulamentada novamente, foi Sim, interrompido questionamentos aí, eu acho que de algum tribunal de justiça, lá, TGE, TCU, TCS, lá, mas está andando no sentido de ser novamente equacionado, né? E poder contratar, porque eu acho assim, palestras e instrução e aula, além do trabalho normal, né, de quem teve essa experiência, né, de quase morte ou de ferimento grave, é único, né? Ele vai conseguir transferir isso para as pessoas, né? E tem também uma outra parte, né? Eu acredito que motive, como às vezes me motiva também, diminuir o nosso score de pontuação negativo, né? Porque quando a gente ai, está por em favor. combate ali, o score a gente só encontra inimigo. Até há pouco tempo, até o último, penúltimo posto da carreira, a gente só Sim, conhecia praticamente gente hostil, né? É o inimigo verdade, externo, o inimigo interno, é o cara que mesmo verdade. estando no mesmo barco, ele serra o remo, faz furo na canoa, rema contra, e ainda tem os caras de Verdade. fora, criminosos, a imprensa, sociedade, que a gente tinha percepção, eu pelo menos tinha percepção. Eu até brincava dizendo que só quem gosta do polícia é a mãe do polícia, porque a esposa e os filhos já começam a ficar meio de lado, porque se for honesto, anda duro, está sempre irritado, mal-humorado, mas não, aí a gente descobre que tem muita gente que ajuda a gente, tem muita É gente que verdade. simpatiza com a nossa causa. Aparecem, né, profissionais extraordinários, como recentemente o doutor Rosenthal, talvez a gente faça outra, que é de uma live com ele, que querem nos ajudar gratuitamente. É gente de educação física, Sim, gente de treinamento, gente de empresas, né? Juízes, desembargadores, promotores, que querem nos ajudar. Até jornalista, repórter que a gente pensa, não, o cara é inimigo, quer nos sabotar. Não, gente que quer, porque vê que é não. uma realidade nossa, né? De A melhorar, né? gente, a gente conseguiu com essa parceria com a Fiocruz e com o Dr. Renato Rosenthal a cranioplastia de 4 colegas, né? E Sim. isso não tem preço, né? Tecnologia Eles nova, né? esperavam. Com tecnologia nova, com custo reduzido. Né? O cara ele é um cara que tem a vida dele resolvida, tem dinheiro, trabalhou 20 anos no Hospital Albert Einstein, nos Estados Unidos, é um pesquisador renomado, né? E está nos ajudando por empatia, né? Porque E, gosta Coronel, da causa, né? É fantástico isso, né? a gente tem sido procurado, a gente foi procurado por essa equipe de Airsoft, né? Aquela Ghost Team, né? Que é Sim. do Júnior, o pessoal lá do interior, né? De Volta Redonda. E eles nos ajudaram com o apoio deles, com a ação que a gente fez, realizamos no ano passado, né? Dentro do Cefap, 2 ações, né? De Airsoft. E a gente conseguiu levantar verba para fazer curativo de um policial cadeirante que estava com uma escara muito séria e precisava Aqui, usar né? aquela Aquele que vácuo, né? Que é negócio novo, VAC, né? VAC. É um curativo com pressão negativa, né? E o Isso. tratamento era caríssimo. Ia ser uma burocracia danada para conseguir, e, enfim, a gente conseguiu levantar essa verba e fazer isso, né? O Major Novo, que fez a doação do livro também, das vendas do livro, que nós conseguimos, com uma parte da verba que ele
a verba que ele deu, mais um pouco da Sim. associação, a gente conseguiu o medicamento para uma policial que estava sem a medicação para Coronel câncer. Nivan, né, na última live, né, que falou que vai mandar parte da arrecadação do livro, né? Sim, O sim, pessoal que sim. está fazendo lá, que pegou aí como novo também, estou fazendo mestrado, se não me engano, em Portugal, está se aprofundando, vai para doutorado, né? Está acabando o tempo? Sim. Está acabando o tempo, Então, avisando aqui. assim, Eu vi essas aqui parcerias, eu vi a Camberlinha, a Fernanda, dizendo que não é mãe de polícia, mas ela não vale porque é esposa de polícia. Então, esse comentário aí não valeu, não. Esse aí tá no ar. Diz que gosta de polícia, mas esposa não vale também. Eu acho que é mas isso. nós vamos, chefe, vamos fazer mais ações de parceria, inclusive quem estiver aí na live quiser ser parceiro de heróis, a gente com certeza tem demandas, a gente precisa de braço, a gente precisa de prótese de joelho, de um monte de coisas. Sim, As demandas são grandes, né? E a gente trabalha sério, graças a Deus, né? Por isso que a gente gosta do que faz, trabalha sério, não ganha nada com isso, né? A gente abre mão não existe essa coisa de salário para ninguém da associação. Eu acho que tem que ser por aí, o trabalho voluntário tem que ser voluntário, né? E graças a Deus a gente tem conseguido realizar coisas boas, né? Apesar do caos, né? Das histórias tristes, mas a gente tem conseguido, com essa circulação do sangue azul, ajudar muita gente, né? sim. Bom, então, senhores e senhoras, aí a gente vai encerrando essa. Agradece mais uma vez aí a presença de todos. A gente pede desculpas aí por aqueles que eventualmente passaram aí, a gente não conseguiu ler o nome, eu estava pequeno, ou o nick também, né? O apelido não revela o nome. Tá? Muito obrigado a todos aí. Acho que a doutora Obrigada. Sânia entrou aqui também, que é uma força Olha, amiga outra parceira fantástica da Polícia maravilhosa, Civil, né? Também maravilhosa. ajuda a desfazer qualquer situação daquela Polícia Militar versus Polícia Civil. Não, pelo contrário, Maravilhosa. conhecemos é só nos ajudando, né? Não tem. Verdade. Até briga, né, dizendo quem tem esse problema com Polícia Civil, Polícia Federal, não sei o quê, que não falta criminoso. Tem criminoso para todo Verdade. mundo, pô. Não tem problema de um Verdade, ficar brigando. coronel. Isso aí não existe, né? Agradecer a participação Verdade. dela. E a todos aí, vi a Neide também aqui, a Rita, Alex, É, a né? E mais Neide aí, trabalhou com a o gente, Bruno você também está pode. aqui. Tá? Então Bem, tá acabando o tempo. também passou aí tá a turma toda, né? Tá o choque, o É. pessoal do choque, aí o Costa do choque, muito legal, gente. Um prazer Sim, ter Lovati, vocês não, aqui. Lovati aqui também. Obrigado a todos aí, Sim, então. Ok? E semana que vem, toda quinta-feira, agora a gente vai fazer às 20 horas, né? Para tornar esse problema legal. mais conhecido, mais estudado, mais Poder pensado. trazer. E, Doutor Renato e a sociedade. Rosenthal, ele Bianca também. Bom, tá terminando o tempo aqui, tá? Muito obrigado a todos aí. E a gente vai botar depois no YouTube, tá? Diné, fantástica como sempre. beijo. Obrigado. Chefe, Beijo. obrigada pelo carinho. É um prazer trabalhar aí com essa turma toda. Equipe, Também, Diné. um beijo, equipe. Meninos, beijo. Beijo da Dinda. Senhores, tá, um abraço a todos aí. Tchau. Boa noite. Boa Tá bom. noite. Cabral, um beijo, Portugal.